Muita gente ama Yu Yu Hakusho, mas hoje eu tô aqui para ser do contra e falar das coisas do anime que eu particularmente não gostei tanto assim, e que em certa medida eu acabei achando que prejudicou a obra do anime pra mim. Nesse vídeo vamos falar também de aspectos positivos. Yu Yu Hakusho não é uma obra terrível, bem longe disso. Ela é bem divertida, traz dilemas e discussões interessantes, tem personagens pra lá de complexos que podem render vídeos infinitos pra um canal, Vini TV tá aí pra não deixar a gente mentir, mas também não é impecável, principalmente no arco do Sensui, que é até onde nós vamos nesse vídeo de hoje. Mas sem mais delongas, vamos falar sobre alguns dos principais erros e falhas do anime de Yu Yu Hakusho. Na minha opinião! Mas antes eu preciso contextualizar um pouco vocês sobre a história. E logo aqui no início nós somos apresentados ao protagonista, Yusuke Urameshi, um garoto de 14 anos, rebelde e com a forte predisposição a se meter em brigas de rua. Não demora muito e Yusuke morre tentando salvar uma criança de ser atropelada por um carro que vinha em alta velocidade. E como isso daqui não é um isekai, a história acaba por aqui. Brincadeira. Yusuke realmente morre, mas a Botan, a nossa Shinigami e guia do mundo espiritual, oferece a Yusuke a oportunidade de fazer o teste da ressurreição para ele ter a sua vida de volta, já que nem o céu e nem o inferno estavam prevendo que o Yusuke ia fazer um ato tão heróico em sua vida. Mas de qualquer forma, ele acaba recusando essa segunda chance, e é só então, quando ele presencia o momento do seu velório, que a ficha de Yusuke cai. É vendo a tristeza e o lamento de pessoas como Kuwabara, Keiko, o professor Takenaka, sua própria mãe e até mesmo a criança que ele salvou, que Yusuke percebe a importância e o impacto que a ausência dele gera na vida de outras pessoas. É só então que ele decide de fato fazer o teste da ressurreição. E é aqui que a gente conhece Koema, o filho do rei do mundo dos espíritos. E o grande teste que Yusuke teria que fazer seria o de cuidar e alimentar um ovo dourado de uma criatura espiritual com energias positivas. E o Yusuke, ele passa nesse teste, quando em um ato heróico, ele salva a Keiko, seu futuro par romântico, das chamas que tinham tomado a sua casa, colocando em risco tanto o seu corpo físico, que estava em coma, como a Keiko, que tinha ido até lá para tentar salvar o corpo enquanto Yusuke não voltava. E Urameshi, sem pensar duas vezes e praticamente jogando fora a sua única chance de ser revivido, coloca a vida da Keiko em primeiro lugar e salva sua vida usando o poder do ovo da ressurreição, mostrando pra gente que por mais delinquente que ele fosse, por mais mau elemento aos olhos de todos à sua volta que Yusuke parecesse, ele sempre estaria disposto a fazer o que era certo, fosse pra um completo estranho agindo por instinto ou até arriscando tudo pra salvar uma pessoa com quem ele se importava. Mas é então que Koema aparece e diz que na verdade ele passou no verdadeiro teste e vai poder voltar à vida. E aqui esse ovo não desaparece, Koema guarda ele até que ele estivesse pronto para chocar. A partir daqui, e depois de ser ressuscitado, Yusuke é transformado em detetive espiritual e começa a resolver alguns casos sobrenaturais que surgem na cidade, recebendo com isso também o seu ataque especial, o Leigan, que viria a ser muito útil no combate contra os yokais que ele teria que lutar muito em breve. Nesse comecinho nós também somos apresentados ao Riei e ao Kurama, personagens importantes que nesse primeiro momento aparecem como vilões do arco. Ladrões que roubaram artefatos espirituais, mas que se tornaram o núcleo que vamos acompanhar até o final do anime. Também temos a Mestra Genkai, que se tornaria a mentora do Yusuke e o treinaria para prepará-lo para os desafios que estariam por vir. Temos também o Kuwabara, que foi apresentado pra gente desde o comecinho, mas que agora aqui ele se firma como membro fixo e permanente do grupo Urameshi. Sem falar na Yukina, irmã do Riei, que faz parte de uma missão importantíssima de resgate que serve para a apresentação do grande vilão do principal arco desse começo, que é o Toguro, que nesse primeiro encontro é derrotado pela dupla Kuwabara e Yusuke, que juntos bolam uma estratégia para vencer o oponente que se mostrava claramente superior e invulnerável aos ataques dos garotos. Tudo isso para no final a derrota de Toguro
Toguro se provar uma grande armação. Eles ainda iriam se enfrentar e teriam que derrotar o Toguro em um futuro bem próximo. Não demora muito e o nosso grupo de protagonistas são convocados para o Torneio das Trevas por livre e espontânea pressão. Afinal, né, quem é que vai recusar o convite tão delicado do Toguro? E aqui, o que é interessante nesse arco do torneio é o cuidado do autor em trazer profundidade e história para cada um dos personagens que vão ser enfrentados no torneio. Togashi poderia deixar um monte de personagens random para fazer volume e no fim apenas focar no Toguro, mas ele se dá o trabalho de construir história para grande parte de cada um que a gente conhece no decorrer desse torneio. E mesmo que muitas vezes sejam histórias simples e bem básicas, elas trazem profundidade, geram vínculo, identificação e dessa forma as lutas ganham um peso completamente diferente. Sem falar no design dos personagens, que é um mais legal do que o outro. Você vê carinho na construção de cada personagem que é apresentado aqui. E nesse ponto da história, apesar da gente ser apresentado ao mundo das trevas, o seu conceito e extensão não ganham proporções absurdas. Tudo o que acontece nesse arco é trabalhado de forma íntima e bem próxima. As apostas são altas, mas são pessoais. Ainda estamos falando de uma cidade, de amigos, uma mentora. Você conhece cada personagem secundário pelo nome, sabia o que cada um tinha a perder. O torneio tinha regras claras, apesar da safada da apresentadora roubar direto nas contagens das lutas. Os vilões aqui tinham motivações trágicas, não necessariamente malignas. E até mesmo Toguro, que é pra ser esse grande vilão, desde o começo você não sente que ele é mau. E apesar de algumas cenas tentarem forçar a barra para fazer parecer ele um personagem completamente diferente do que é apresentado na maioria do tempo, ele era um homem partido e completamente quebrado pelo mundo. E é isso que em certa medida faz a gente criar empatia e dar peso para essas lutas. Toguro um dia foi um humano, um dos melhores lutadores do mundo. Tinha seu próprio dojo e treinava os seus alunos. Um dia, o dojo é atacado por um demônio, e Toguro, completamente impotente, frente a uma força completamente superior à dele, sequer consegue vingar a morte dos seus alunos naquele momento. A resposta de Toguro para tudo isso foi afastamento, e buscar treinar para se tornar mais forte. E ao enfim derrotar o demônio no Torneio das Trevas e vingar os seus alunos, o pedido de Toguro acaba sendo para se tornar exatamente o que aquele demônio era. Um monstro forte, completamente inabalável e livre de qualquer limitação humana, para que dessa forma ele nunca mais sofresse desse jeito. Só que infelizmente ele acabou destruindo tudo o que havia de humano dentro dele, restando apenas uma casca vazia que só se sentia vivo numa luta de verdade. E o Toguro aqui, ele não quer mais poder, ele não quer se provar mais poderoso. O Toguro, ele quer morrer, encontrar um oponente forte o suficiente para conceder a ele então o descanso que a sua alma tanto espera. Não que ele fosse encontrar descanso no inferno, né, mas tudo certo. E a gente aqui não pode deixar de mencionar as consequências desse arco. A mestra Genkai se sacrifica tentando derrotar Toguro antes do final do torneio, justamente por ver que, apesar de todo o potencial de Urameshi, ele não estava pronto para vencer o Toguro. E aqui a mestra morre, e você sente o peso disso. Sente o peso da atitude de Toguro, sente o sacrifício de Genkai, sente a tristeza, a desolação e a raiva dos personagens ao saberem da morte dela. E é isso que faz essa parte da história tão rica e cheia de camadas. No fim, Toguro se mostra uma espécie de mestre alternativo, que à sua maneira cuidava de Yusuke junto de Genkai, para que ele não se perdesse em seu caminho e acabasse tomando as mesmas decisões que fizeram Toguro se corromper na sua caminhada. E Yusuke vence o Torneio das Trevas. Particularmente, eu não acredito que foi da melhor forma. Fingir a morte de Kuwabara não deveria ser necessário para Yusuke vencer Toguro. Honrar a memória da sua mestra e vingar a sua morte seriam motivações mais do que suficientes para que ele despertasse o seu poder e reunisse as forças necessárias para vencer o seu inimigo. Sem falar na premissa que foi estabelecida desde o início do anime,
Yusuke fica mais forte à medida que apanha. Detalhe que foi repetido várias vezes durante os episódios, mas que aqui é simplesmente esquecido e jogado pra cima. E o Yusuke vence com o poder da depressão, depois de perder o amigo e ver que ele é fraco demais para proteger aqueles que ele se importa. Um aumento desproporcional de poder que não vem do ódio, não vem da vontade de vingar e honrar a sua mestra, mas vem da tristeza. E como se já não bastasse, ao término do torneio, com a vitória de Yusuke, a Genkai volta. E eu sei que é legal ter de volta os personagens que nós nos importamos, a gente fica feliz quando as coisas terminam bem. Mas trazer a Genkai de volta não só acaba com todo aquele clima tenso e pesado do seu sacrifício contra Toguro, como também é bem relevante para a narrativa do anime. A volta da Genkai não vem com nenhuma exclusividade de ensino ou informação que só essa personagem pudesse dar ao grupo nos eventos que estão por vir. E por isso, para mim, apesar de ser muito bonito ver o retorno de uma personagem tão querida e sentir a alegria de todos ali com o seu retorno, infelizmente muito do que foi construído é perdido com essa decisão. O próximo grande arco da obra que nós somos apresentados é o arco do Sensui, que começa com a premissa genuinamente muito boa. Shinobu Sensui era o detetive espiritual antes de Yosuke. Era um homem que dedicou a vida a proteger os humanos dos demônios, com uma fé quase religiosa na bondade humana. E então, em uma missão, depois de presenciar uma das cenas mais terríveis e assustadora da obra, o Sensui acaba quebrando. Ao presenciar a tortura e o sadismo que não os monstros, mas os humanos eram capazes de fazer, toda sua crença na bondade inata dos homens e na maldade inata dos monstros que ele caçava é jogada abaixo. Todo o parâmetro no qual Sensui dedicou toda a sua vida agora se mostra como algo que não é totalmente verdade. Sendo assim, Sensui se desvirtua completamente do seu propósito de vida e também do seu trabalho como detetive espiritual. Ele foge e desaparece, levando com ele a fita Capítulo Negro, que continha nela o registro de todo o mal e podridão que a humanidade era capaz de realizar. Seu retorno, agora como vilão, vem com o propósito de destruir os humanos, já que antes ele era aquele que devia combater as forças das trevas e do que representava o mal, nada mais justo do que fazer isso com seres tão vis e cruéis quanto os seres humanos. E apresentando desse jeito, parece até uma escrita e direção muito épica, né? Uma premissa poderosa, um ex-herói que foi destruído, não por derrota, mas por uma decepção na sua vida, que agora decide que a humanidade não merece sobreviver, porque viu o pior do que ela é capaz de fazer. E é tudo realmente muito bom, no papel e nas incontáveis análises sobre o Sensui que nós temos no YouTube, porque pelo menos no anime eles poderiam explorar muito mais esse aspecto do Sensui, mostrar na tela momentos que realmente trabalhassem com esse tema, mostrando o contraste entre a maldade das pessoas e o quão longe elas podem chegar e a bondade de muitas outras pessoas que poderiam exercitar a fé na humanidade. Detalhe esse que poderia ser até um dos motivos pelo qual o Yusuke estaria lutando, defendendo o que há de bom nas pessoas e acreditando que mesmo os casos mais improváveis são capazes de realizar feitos genuinamente bons e que por isso não seriam dignos de uma punição autoritária do Sensui, da mesma forma como o próprio Yusuke foi apresentado no começo da obra. Bom, o negócio é o seguinte, na verdade a sua morte não era esperada pelo mundo espiritual. Sabe o que é? É que nem Deus imaginou que você daria sua vida para salvar uma criança. Então, por enquanto, não existe lugar para você nem no céu e nem no inferno. Pronto, falei, tá? Esse arco acaba se preocupando muito mais em ficar falando o tempo todo de como as pessoas são más, de como a humanidade é ruim, mostrando sempre a mesma cena que o Sensui presenciou na sua missão, do que de fato demonstrar isso pra gente. E por mais brutal que seja esse momento, ainda assim é um grupo limitado de pessoas que realizam aquilo na obra. Se alguém tinha que ser punido, deveriam ser aqueles presentes. E eles são. O Sensui aniquilou todos eles. Ah, mas tem a fita que mostra tudo de ruim que a humanidade já fez. É bacana, mas os episódios estão mais preocupados em mostrar as expressões dos personagens do que de fato transmitir na tela um gostinho dessa maldade humana que eles tanto falam. E é claro que a gente já sabe e faz ideia do tipo de coisa que eles estão falando. A questão aqui não é essa,
mas é infinitamente mais imersivo e permite que você se conecte emocionalmente na história, mostrando os fatos na tela. Ao invés de perderem tempo repetindo 1000 vezes o problema que eles estão querendo trabalhar, isso poderia ser feito com a apresentação de algumas coisas mais comuns do dia a dia dos personagens e até mesmo com a apresentação mais direta e brutal, como é a da memória do Sensui na sua última missão como detetive espiritual. Talvez até por meio dos capangas do Sensui isso poderia ser explorado, trazendo o background e os propósitos de vida de cada um ali, da mesma forma como isso foi construído no arco do Torneio das Trevas. Mas não, aqui eles são só personagens genéricos, burros e com o único propósito de serem um desafio, antes de enfim eles enfrentarem o grande boss final. E sinceramente, até as lutas em si são fraquíssimas. Esses personagens são completamente genéricos e têm a profundidade de um Pires, e todo o potencial de explorar o tema e o dilema desse arco nesses personagens, ou até mesmo de ensinar algo ao final das batalhas, é jogado completamente no lixo. Até uma das últimas lutas que eles têm que fazer, entre muitas aspas lutas, que é com a criança do grupo do Sensui, é muito mal aproveitada, porque esse moleque acreditava que estaria tudo bem com ele enquanto ele estivesse no seu domínio. Ele não seria afetado pelos ataques dos demônios na área externa e nem morreria por nada. No final das contas, ele só foi usado pelo Sensui como um peão, e morreria se perdesse jogando contra o grupo do Yosuke. E observe, esse garoto, ele não muda de ideia porque explicaram algo importante pra ele e uma lição foi aprendida. Esse menino só se desespera no final por descobrir que foi usado e que iria sofrer as consequências da sua derrota. Seu pensamento egoísta e mesquinho nunca foi alterado. Se esse babaquinha ficasse imune a qualquer punição ou problema externo, continuaria sendo o vilãozinho sádico que ele estava sendo. Sem falar na morte dele, que é criada todo um peso, o dilema sobre fazer o que é necessário para salvar o mundo, mesmo que isso inclua o fim da vida de uma criança. E olha que isso estava nas mãos do Kurama, simplesmente o personagem mais sensível de todo o grupo. Olha o peso disso, a responsabilidade de salvar o mundo em contraste com a realidade de ter que fazer uma criança perder a sua vida para isso. Cara, isso traz uma carga bizarra para esse momento da história, só para depois o Koema trazer o garoto de volta, assim como fizeram com a Genkai. É nesse arco também que eles falam do poder oculto do Kuwabara, e do quanto ele é poderoso, praticamente se tornando um dos personagens mais fortes da obra. E sinceramente, eu pensei que o protagonismo seria dado para ele, uma espécie de luta de Gai contra Madara, mas não. Os caras passam o arco inteiro falando do quanto o Kuwabara é forte e de como eles precisam impedir que ele rompesse o véu que protegia o mundo dos homens das criaturas mais poderosas do mundo das trevas. Isso tudo pro Kuwabara continuar sendo mal utilizado e subaproveitado nas lutas. Sem falar que a quebra da barreira não depende de nenhuma grande estratégia bem bolada pelo Sensui. O Kuwabara ele não é forçado a romper a barreira. Ele rompe porque ele quis, porque ele queria atravessar a barreira para poderem lutar contra o Sensui. Coisa completamente desnecessária, já que o objetivo do cara só dependia da destruição da barreira. Vamos ficar sossegados com essa barreira. Kuwabara vai destruir tudo. Destruir por quê? Para poder lutar com o Sensui. Mesmo sem ter chance? Mesmo sem ter chance. Todo dia tem uma merda. E esses tais monstros terríveis de Rank S que eles ficam nos falando o tempo todo. O grande mal que não pode vir de jeito nenhum pro mundo dos homens, porque senão seria o fim. Nenhuma aparição, nenhuma memória, nenhuma silhueta. Eles se preocupam muito mais em ficar falando do que transmitir a sensação de insegurança, mostrando na tela o real perigo. Eles criam maior hype em cima dessas criaturas, fala que algumas são tão poderosas que são adoradas como deuses aqui na Terra, mas no final das contas acabam não apresentando nada disso pra gente. Outra coisa também muito mal explorada é o despertar do Pio. Esse Angry Birds ficou prometido como uma criatura que seria crucial pro Yusuke no momento em que ele mais precisasse. E quando o Yusuke morre pelas mãos do Sensui, ainda na Terra, tem
todo um clima sendo criado. O Pio se transforma, inicialmente parece uma criatura completamente sinistra. Cheguei até a pensar que ele voltaria para o espírito do Yusuke e traria ele de volta à vida, só que agora com muito mais força. Mas não, ele de fato se transforma, vai até o Yusuke, mas só para proteger ele dos disparos da elite do mundo espiritual que estavam tentando expurgar o cara da existência, porque agora o Yusuke é descendente de um clã dos demônios, especificamente de um bem poderoso do mundo das trevas. O que estraga completamente aquela conversa lá do começo, dele não seguir o mesmo rumo do Toguro, não se tornar um monstro para ganhar mais poder. Aqui todo o papo do Yusuke ser um humano diferenciado e que ele não usaria meios alternativos para ser mais poderoso, vai todo pro saco, já que o cara já é mesmo um monstro, e não um monstro qualquer, né, o descendente de um dos mais poderosos que existem. Mas enfim, querem matar o Yusuke porque acham que ele representa esse grande mal e que eventualmente ele acabaria se voltando contra a humanidade. O Pio impede dele ser atingido pelos disparos, mas é isso, o Yusuke volta porque ele é meio demônio, e o Pio vira basicamente uma montaria voadora. O cara é praticamente um Pokémon, só que sem a parte de ser extremamente útil e dos poderes que um Pokémon tem. E é isso, qual foi a grande importância dele na obra? Eu não sei, você não sente que ele foi tão importante assim. Daí o Yusuke, quando acorda, vai pro mundo das trevas, vai lutar contra o Sensui, porque o Riei, o Kurama, o Kuwabara, os três juntos não estão dando nenhum tipo de trabalho pro Sensui. Quem poderia imaginar algo assim? Não é possível, perdeu de novo? Isso não pode estar acontecendo. E daí chega o Yusuke, mais forte, meio demônio, agora nós vamos ver e nada. Yusuke ainda não tem poder suficiente pra peitar o Sensui. E o Kuwabara, que aqui deveria ser esse grande apoio, uma dupla dinâmica pra vencer o mal da vez juntos, como eles fizeram com o Toguro lá atrás, como o Frieza fez com o Goku contra o Jiren, os caras poderiam aproveitar esse momento pra fazer uma das sacadas mais insanas dos animes e render uma das cenas mais épicas de luta, mas não. Yu Yu Hakusho simplesmente se nega a aproveitar o máximo do potencial que ele tem. E aqui é o pai do Yusuke que acaba possuindo ele e termina o serviço de uma vez. E o Yusuke, como um grande idiota estúpido, começa a tratar o Sensui como se ele fosse uma grande vítima, um coitado nessa situação e que não merecia o que aconteceu com ele. Não é como se o Sensui tivesse feito um monte de atrocidades e estava planejando destruir a Terra para punir os pecadores. Agora o Sensui é um pobre homem. Errado mesmo é o pai do Yusuke que foi resolver a pataquada que o filho dele não tava dando conta. Ai, cara, tem tanta coisa errada com o final desse arco de Yu Yu Hakusho, cara, que é inacreditável. A obra começa a apresentar tanta coisa pra gente, ele expande tanto esse universo, começa a apresentar conceitos, começa a inserir elementos, personagens, pra no final das contas acabar não trabalhando nem a metade das coisas que foram apresentadas. Tinha tanto material legal, tanto aproveitamento melhor que eles poderiam dar, até mesmo pros sets do Sensui, mas não, as coisas elas simplesmente são corridas e extremamente mal planejadas. O ritmo desse arco é lento, os personagens eles praticamente não têm motivação, o Yusuke mesmo, ele não tem um propósito bem definido e estabelecido para gerar esse contraste com relação ao Sensui e os seus ideais, e aí você acaba tendo um arco que tem uma premissa muito interessante, tem um personagem pra lá de complexo, mas todo o potencial e carga que eles poderiam aproveitar nesse arco, inclusive fazendo ligação com o que aconteceu nos arcos anteriores, é completamente descartado para render episódios completamente corridos. E por mais irônico que isso pareça, mesmo sendo corrido, ainda são episódios bem arrastados, chatinhos e bem fracos se comparado com os arcos anteriores. Mas é isso por esse vídeo. Tem muita coisa que me incomoda nessas últimas temporadas de Yu Yu Hakusho e que eu acho que gerou um impacto bem negativo na obra,
pelo menos pra mim. A quebra de alguns conceitos que foram criados anteriormente, tem muita coisa mal trabalhada, o que dava pra explorar muito mais do que foi explorado. As regras de poder desse mundo simplesmente são confusas, e esse ponto especificamente vai ficar ainda mais claro no próximo arco, que inclusive sai em breve na parte 2. Mas comentem aqui se vocês já assistiram Yu Yu Hakusho, o que acharam, se eu esqueci de mencionar algum detalhe que também incomoda muito vocês, ou se você só discorda de tudo que eu comentei mesmo. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.